Olá pessoal, sou a Ana Ribeiro, feliz por estar com você. Hoje estamos no segundo episódio sobre Conheça a Sua Bíblia, da série Conheça a Sua Bíblia. E hoje vamos falar da composição da Bíblia, antes de entrarmos nos livros. E eu dei o título Caminho de Volta para Deus, porque é exatamente isso a proposta da Palavra do Senhor. É voltarmos ao plano original que Deus planejou, que Deus traçou para o ser humano. Antes, porém, eu vou orar por você agora. Fecha seus olhos e acalma teu espírito para que Deus fale com você. Pai, eu te agradeço por essa pessoa que está me ouvindo. Ela é a imagem e semelhança do Senhor e ela é capaz de entender a tua voz. Eu peço que o Senhor use como instrumento esse estudo e o teu Espírito, a palavra profética, fale com o Senhor, com poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti pela Tua graça e Tua misericórdia sobre essa pessoa. Que a Tua palavra não volte vazia e que ela receba a porção sobrenatural que o Senhor tem para ela hoje nessa meditação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde a fundação do mundo, o Senhor deu ao ser humano um chamado especial. Lá em Gênesis 1:28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse é o plano original de Deus para a sua vida. Você dominar, você ter autoridade em todas as áreas da sua vida. Essas palavras foram ditas para Adão e Eva para estenderem as fronteiras do Jardim do Éden, que era um lugar perfeito. Eles deveriam representar o governo, a vontade de Deus aqui na terra. Essa palavra se estende até você, para você representar o governo e a vontade de Deus aqui na terra. O que o Senhor queria era um planeta repleto da glória dele, movido por suas leis. Deus não desistiu dessa meta, apesar de Adão ter mudado o caminho, né? Houve uma desobediência. Adão quebrou a lei do posto de soberano e deixou a humanidade, até nós aqui, em posição de escravos do inimigo. Em Romanos 6,16 diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Graças a Deus que Jesus chegou, né? Deus cumpriu a sua promessa para deixarmos de ser escravos do inimigo e passarmos a ser escravos, a sermos obedientes ao Senhor e vivermos um reinado de justiça e resgatarmos dessa forma a nossa autoridade espiritual. O amor de Deus moveu sua mão para um plano de redenção. As Escrituras trazem para nós esse plano, por isso existe a Bíblia. Foi onde está escrito esse plano. Para essa série, eu vou recomendar alguns livros que está aí no vídeo. A Bíblia Explicada, O Cajado do Pastor, Concordância Bíblica, Conheça Melhor o Antigo Testamento, De Onde Veio a Bíblia, Descobrindo a Bíblia, Dicionário da Bíblia, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Guia do Leitor da Bíblia, o Pentateuco, Visão Panorama da Bíblia. Ok, então vamos lá. A Bíblia traz a revelação de Deus para nós, a fim de assumirmos nosso lugar real, desde a fundação do mundo. É esse o objetivo que existe a Bíblia. Ela nos é revelada pelo Espírito quando verdadeiramente buscamos o Senhor. Antes de você começar a ler a Bíblia, peça ao Senhor que Ele dirija essa leitura e o Espírito Santo de Deus fale com você. Todas as coisas referentes à vida em Cristo estão lá. É como uma foto que ainda não foi ampliada. Está no filme, só podemos ver depois da revelação. Contudo, ela já estava lá. Eu sei que essa figura de linguagem muitos não vão entender, porque hoje em dia nem se usa mais máquina fotográfica, né? Poucos sabem.
Mas a máquina fotográfica a gente punha uma película escura, um rolinho de filme lá dentro, batia as fotos, ia viajar e batia aquele monte de fotos, depois levava no fotógrafo, ele pegava aquele rolo e num processo de químicos ele revelava, punha aquelas fotos dentro de uma bandeja com alguns químicos, nitrato de prata e outros, deixava secar e a foto ia aparecendo. Por isso que fala de revelação, né? Revela, estava oculta. Por isso que a gente fala, vou revelar um filme, revelar uma foto. Porque aquilo estava escondido, mas estava lá. Todas as fotos que você bateu estavam lá. Só podiam ser vistas depois de reveladas, né? E é isso que a Bíblia é. Tá tudo lá, mas no seu coração, as leis do Senhor são impressas no seu coração a partir do momento que elas são reveladas a você. Aí você entende, você percebe o que é a palavra do Senhor. A Bíblia é o padrão da verdade. Ela apresenta a verdade e o que é a verdade e o que é a mentira, o certo e o errado, para fazermos escolhas em nossa vida e vivermos do fruto dessas escolhas. Escolha então a verdade, porque nela está a vida. Foi escrita por 40 homens movidos pelo Espírito Santo. É uma coleção de 66 livros que no original foram escritos em hebraico, aramaico e grego, no período de 1600 anos, entre 1500 a.C. ao ano 100 depois de Cristo aproximadamente. Mas podemos dizer que o autor é o Espírito Santo e nós dependemos dele para entender esse livro sagrado. 1 Coríntios 2, de 9 a 16 diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A minha oração é para que você receba o Espírito Santo de Deus agora, para que você entenda as coisas que o Senhor tem dado na sua vida de forma gratuita. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus é poderoso para garantir que os livros que temos em mãos é a sua palavra. Conhecendo a Bíblia, não seremos enganados. Os princípios de Deus são imutáveis. Ore sempre antes de começar a leitura bíblica, pedindo ao Espírito Santo que fale com você. Como que a Bíblia é composta? Ela é apresentada em duas partes, Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros. A palavra testamento quer dizer pacto ou aliança. Tem a ver com um compromisso que é feito entre duas partes, com direitos e deveres. Então você tem direitos das bênçãos de Deus, do acolhimento de Deus, da proteção de Deus, mas você também tem deveres. E o Senhor também tem direitos sobre nós e deveres, coisas que Ele prometeu, Ele tem como um dever a cumprir, né? Antigo Testamento é a aliança que Deus fez com o homem através da lei. O Novo Testamento, a aliança da graça através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Cristo está oculto.
Ele mesmo afirmou que é o tema de toda a Escritura, Mateus 5,17, Lucas 24, 44 a 47, João 5, 39 a 40, Apocalipse 19, 10. E no Novo Testamento, ele se revela. No Antigo Testamento, Cristo está oculto, no Novo Testamento, Cristo é revelado. Mas a Bíblia inteira fala de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento está dividido em 5 partes. A primeira é o Pentateuco. Ali a gente vê a lei perfeita, pura, santa e boa. São os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não se preocupe hoje de você memorizar tudo isso, que nos próximos episódios a gente vai falar cada um desses livros. Mas o papel principal de Deus em Gênesis é se apresentar como Criador, poderoso e soberano. Em Êxodo, ele é o libertador, misericordioso. Em Levítico, ele é o santificador, caráter santo. Em Números, ele é o nosso sustentador, ele é justo. Em Deuteronômio, ele é o nosso galardoador, um Deus amoroso. Depois do Pentateuco vem os livros históricos, onde a gente vê o senhorio de Deus através do tempo, através da história e o cuidado que ele tem com seu povo. É a história do desenvolvimento de Israel, suas falhas e a misericórdia de Deus. E nesse relato Deus não esconde as falhas nem mesmo de líderes que ele mesmo levantou. Mas também ele mostra que um coração arrependido, um coração contrito diante de Deus, sempre pode estar sujeito a novos começos, como é o seu. Deus quer novos começos na sua vida. Não fica olhando para o que você errou. Olhe agora para o que Deus está falando com você. Nesses livros históricos, são, se não me engano, 12 livros. Começa com Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, no livro de Josué, fala-se de conquista. Deus se apresenta como um general e seu caráter é fiel. Livro de Juízes vai falar de servidão e libertação. Deus é o nosso juiz e o seu caráter se mostra como misericordioso. Livro de Ruth conta a vida de uma pessoa chamada Ruth e Deus se apresenta como redentor e amoroso. 1º e 2º Samuel, o Senhor se mostra como soberano, fiel e justo. 1º e 2º Reis, ele se mostra como Senhor, fiel e justo. 1º e 2º Crônicas, ele se mostra como Senhor, misericordioso. Esdras, o Senhor se apresenta como protetor e fiel. Neemias, ele se apresenta como provedor e poderoso. No livro de Esther, ele se apresenta como provedor, fiel e justo. Depois dessa divisão dos históricos, vem os livros poéticos. Nesses livros, a gente aprende a conversar com o Pai e a expressar o desejo da alma, vivenciando os relacionamentos espiritual, social e cultural no cotidiano. São eles Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, dos Cânticos. O papel de Deus em Jó, soberano, justo. Salmo, ele é o Deus único e santo. Provérbios, ele é a fonte de saber, ele é sábio. Eclesiastes, ele é o Senhor e é amoroso. Em Cântico dos Cânticos, ele é o amado, ele é amoroso. Depois vem os livros proféticos. E aqui, para facilitar estudos, foi dividido em profetas maiores e profetas menores. Neles nós temos a palavra admoestadora e restauradora, conclamação para que Israel retorne à vida da aliança que abandonaram. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o papel de Deus que nós
vemos ali em Isaías, é o Salvador misericordioso. Jeremias, juiz justo. Lamentações, soberano Senhor e misericordioso. Ezequiel, soberano Senhor e bondoso. Em Daniel, soberano Senhor e amoroso. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em todos eles, o Senhor vai se apresentar como um restaurador, fiel, soberano, justo juiz, disciplinador, misericordioso, amoroso e bondoso. Depois dessa divisão, nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, vemos nos Evangelhos o registro de tudo que Jesus fez em carne, enquanto estava aqui. Começou a fazer e ensinar o que havia sido anunciado há muito tempo no Antigo Testamento. Atos nos mostra a continuação do trabalho de Jesus, através do Espírito Santo, por meio de suas testemunhas revestidas de poder. Narra a expansão das boas novas da salvação. As cartas mostram o dia a dia das igrejas, a aplicação das verdades ensinadas, tratam da fé desenvolvida no cotidiano, trazem o significado de como a pessoa e obra de Cristo devem impactar o caminhar dos cristãos como embaixadores de Cristo no mundo. E finalmente vemos em Apocalipse a consumação e a vitória do Cordeiro e da Igreja de Cristo. Antecipa o fim dos tempos, anunciando que o Cordeiro e sua Igreja reinarão para sempre em novos céus e nova terra. Também o Novo Testamento é dividido em 5 partes. Os biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o histórico, que é Atos, as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Depois vem as cartas gerais, que é escrita por outros autores, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, 3 João e Judas. E o livro profético, que é Apocalipse, onde mostra o triunfo de Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16, e eu concluo com esse versículo, que você seja apta para a justiça, para ser preparado para a obra que Deus já preparou para você e já determinou para você nesse ano de 2021. As Escrituras estão te preparando para isso. No próximo episódio, vamos falar de Gênesis. Deus te abençoe e te guarde. Eleve os seus olhos para Deus e seja iluminado hoje, em nome de Jesus.